Olá, amigo do Deflante, seja bem-vindo a mais um episódio do DeflanteCast, de novo nesse estúdio aqui maravilhoso que a gente tem orgulho de estar aqui, de entregar um conteúdo de mais qualidade para você. Hoje a gente vai estar falando com um cara muito especial. Antes de apresentar ele, vocês já devem ter visto o nome dele aí na thumb, mas antes de apresentar ele, quero falar que a gente vai falar sobre a importância das mentorias na sua carreira. Há quanto tempo você está trabalhando e não foi atrás ainda de uma mentoria ou de um curso para melhorar a sua performance, tá? Antes de começar o episódio, antes do meu tradicional co-host se apresentar para vocês de novo, gostaria de dar as boas-vindas aos nossos patrocinadores, agradecer, então, primeiramente a Matrix, que é especialista no fornecimento de produtos e serviços voltados para o tratamento de efluentes industriais e sanitários. Fundada em 2003, a Matrix tem mais de 22 anos de experiência trabalhando continuamente com produtos e serviços voltados para as estações de tratamentos de efluentes e águas. Então, obrigado Elvis, obrigado Rodrigo aí, Giovanni, Vanessa pela confiança na gente. E também nosso novo patrocinador, a Lovebond, há mais de 130 anos é referência em soluções analíticas para a qualidade de água, presente em mais de 160 países. Agora no Brasil, a Lovebond oferece uma diversa gama de reagentes, como por exemplo DQO, DPD e vários outros, e também instrumentos analíticos de alta qualidade a preços competitivos, ajudando empresas e laboratórios a obter resultados precisos e confiáveis. E por último, não menos importante, a Bellwater, que é a nossa empresa de consultoria. Então você que acompanha a gente, tem curiosidade de saber como que é trabalhar comigo e trabalhar com meu pai, quer fazer o diagnóstico da sua estação, quer fazer um projeto novo, quer saber como fazer reuso na sua empresa, entre em contato com a gente. Então vou pedir que o nosso co-host aí se apresente para a gente dar início a esse episódio que a gente tanto esperou. Olá, amigos do DeflanteCast, muito bem-vindos a mais um episódio. Um prazerzão estar aqui novamente e essa conversa de hoje vai ser muito massa. Trabalhando essa parte de vendas aí, não deixem de assistir o episódio até o final, vocês vão gostar bastante, eu tenho certeza. Então, mais uma vez agradecendo aí a Matrix e agora a Lovebond por acreditar nesse projeto. Vocês realmente são muito importantes para nós, né? Espero que a gente realmente esteja entregando de volta aquilo que vocês têm de confiança na gente, eu acredito que sim. E hoje nós vamos estar conversando sobre essa parte de vendas e sejam muito bem-vindos. Augusto, acho que apresenta aí o nosso convidado e vamos embora para aquilo que interessa, que é o que ele tem para nos dizer. Cara, primeiramente, muito bem-vindo, Renato, aí especialista em vendas de alto ticket. Cara, te acompanho há bastante tempo, a gente tem uma história bem engraçada que eu acho que a gente pode contar na sequência. O primeiro serviço que eu fiz para ti aí fora do Brasil. E, cara, bem-vindo, obrigado pelo teu tempo, principalmente. A conversa que a gente já teve durante o dia aqui já, meu Deus do céu, são 4 episódios que a gente poderia ter gravado. E a gente gosta de ter convidados como você que instigam a gente a sempre dar um passinho a mais. Então, o que a gente faz aqui, as pessoas que a gente convida é justamente para que a gente consiga ter mais experiência e também entregar isso para o público. E você, sem dúvidas, é um cara que tem isso, viveu isso e continua melhorando, até por isso que a gente vai falar sobre as mentorias, que tem umas mentorias bem interessantes aí que você faz, que eu acho legal compartilhar com o pessoal qual que é o peso disso na carreira e como é importante investir em si mesmo para alcançar resultados aí que a maioria das pessoas não alcança. Pessoal do DeflanteCast, obrigado, Marcelo, Augusto, estou muito feliz por estar aqui. Como você comentou, a gente começou essa história no passado, trabalhando juntos. Parabéns por essa disponibilidade de tempo de vocês em criar conteúdo e entregar para o pessoal que está aqui nos vendo, nos ouvindo. Então, estou muito feliz por fazer parte dessa história e saber que lá no passado, hoje a gente comentou essa história que aconteceu lá no mercado externo, especificamente no Paraguai. Então, obrigado, estou aqui à disposição para ajudar, instigar, até esse seu comentário vem ao encontro da semana passada que eu estava em uma mentoria e um colega me disse, mas Renato, por que tu só fica me desafiando? Eu disse, porque você tem potencial. Vamos lá, vamos fazer acontecer. Obrigado. Muito massa. Eu acho que acho que é importante para quem vai nos escutar e nos assistir essa questão. Como que o Renato
chega até hoje, mas como foi essa história, Renato? Como que tu chegou à ideia ou que isso virou realidade para você em que estar na mentoria, estar investido em si mesmo, seria convertido em vendas, em negócios, em um profissional de uma qualificação superior? Conta um pouquinho para nós aí essa história do Renato, da empresa do Renato, enfim, que chegou até hoje, até 2025, como foi essa E, trajetória? e só um parênteses antes de você começar a falar, esse pessoal que está ouvindo a gente aqui nesse começo, interessado nesse episódio, quando a gente fala de mentoria, pessoal, não é uma mentoria qualquer. Eu vou dar 4 nomes aqui das mentorias que esse jovem senhor aqui participa. 4 nomes aqui: Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro e Carlos Busch. Correto. Tá? Só isso. Então, acompanhe a gente aqui que vocês vão tirar muita coisa boa. Por favor. Vamos lá, vamos lá. Então, sendo breve, mas também para o pessoal que está aí do outro lado entender que a minha trajetória com vendas começou em 2007. Então, de lá para cá eu já vendi muitas coisas, né? E em 2016, quando eu comecei essa trajetória, então, no mercado externo, especificamente no Paraguai, né? Eu estava ali, enfim, tentando fazer acontecer, o negócio estava acontecendo, veio a pandemia, e aí, cara, eu não sei dizer assim, em um momento eu parei e pensei, poxa, eu já estou aí há um bom tempo vendendo, né? Desde que me formei na faculdade, e nunca mais investi na pessoa mais importante. Quem é a pessoa mais importante para você, Augusto? Tu vai pensar, ou você, mas vai pensar, às vezes, na esposa, no filho. Cara, a pessoa mais importante para você é você. Certeza. E às vezes a gente pensa que é outra, né? Ai, minha filha, por exemplo, eu, né? Minha esposa, não. Inclusive foi minha esposa que me fez eu me ver desta forma. A pessoa mais importante para você, que está aí do outro lado, nos ouvindo ou nos assistindo, é você. E aí a pergunta que eu te faço, qual foi a última vez que você investiu na pessoa mais importante, que é você? E aí em 2021 veio esse Plim. E aí nisso o pessoal tinha lançado um curso online que tem até hoje, né? E aí eu, na estrada, eu me lembro até hoje, não me lembro a cidade. Lá tinha sinal de celular, eu parei, se eu vou comprar esse curso online. Era no Hotmart ainda. E aquele curso foi o início, né, 2021. Aí 2022 eu comprei esse mesmo curso, porém presencial, que era com o Flávio Augusto e com o Caio Carneiro. Eu me lembro que no começo era, enfim, logo pós-pandemia, o Flávio não poderia vir para o Brasil, ele morava nos Estados Unidos. E a gente ficava, ele entrava ao vivo no sábado, né? Então você às vezes que não quer fazer um esforço de trabalhar, não, no sábado não trabalho. O Flávio Augusto trabalhava no sábado online, né? Falando conosco, tirando dúvidas, assim, muito atencioso, é impressionante como foi isso. E aí, a partir de 2022, nesses Vence Club, que a gente chamava, né, que então era presencial, né, surgiu uma outra mentoria. Mas voltando um pouco, Augusto e Marcelo, sobre se expor, ou como o pessoal diz, o pessoal acha que vai gastar em mentoria, cara, é um investimento, cara, é um investimento no teu futuro. Entendeu? Voltando sobre essas mentorias, então no presencial, que a gente tinha mais aí eram 50 pessoas no máximo, teve uma situação que me chamou muito a atenção sobre que o pessoal achava, quando você se expõe a uma mentoria, eu vou numa mentoria com o Marcelo, com o Augusto, as pessoas esperam tudo de vocês. Cara, e quando você tá numa mentoria, tem que esperar tudo de você. Você tem que estar disposto a aprender, prestar atenção, né? E quando a gente se expõe a esses ambientes, a gente fica louco, né? É muita coisa. Então eu tenho uma premissa. Eram 5 Vence Club, eu tinha que melhorar apenas uma coisa só. Eram 2 dias, era sexta e sábado, a gente almoçava junto. Tem que aprender apenas uma coisa. Aprender que eu digo, aprender e executar. Que tu aprende um monte, mas botar em prática apenas uma coisa.
Eu digo, não adianta você ir lá para o curso A, B ou C, tem 5 encontros. A do Carlos Bush Espetáculo também, então são 4 encontros presenciais, o B-Board. Cada vez que eu vou lá, eu aprendo uma coisa. Lá eu comprei o Plaud, por exemplo. Foi meu aprendizado daquele dia, mas depende mais de mim. Ele apresentou, por exemplo, essa situação, ele apresentou o Plaud. O que é o Plaud? Depois a gente apresenta aí, bota uma imagem. Ele disse, olhei, não, comprei na hora. Não, mas tu compra no Paraguai, que você está indo sempre para lá, Renato. Cara, a diferença era relativamente grande, e não, tempo é dinheiro, né? Mas enfim, voltando sobre essa questão das mentorias, que eu estava para fechar essa janelinha, quem pagou a mentoria esse final de semana foi 2 colegas de curso, como vocês dois aqui, né? Eu comentei, a situação A, B e C, não sei o que fazer, diz ele, tá, mas é só tu mudar, Renato, fazer isso? Digo, pá, tá pago, o famoso tá pago. Pá, tá pago. Não preciso nem entrar e escutar o Caio e o Flávio e o Joel também entrava e outros convidados, enfim, né? Se pagou já. Se pagou, né? Então, quando a gente fala em mentorias, não pode depender só da pessoa, né? De que tem lá, quem está lá nos liderando, nos mentorando, né? Então, depende muito mais de você, eu digo, do que do professor ali na época, né? Mesma coisa, quem já foi professor aqui, ele ia lá, ele falava, e depende do aluno pegar aquele conteúdo e transformar em dinheiro, transformar em sucesso na vida, né? Por favor, E professor. eu acho que quando tu fala isso, daí é uma questão de vida que a gente tem muito, né? Que essa questão do aproveitar, e aqui não me entendam mal, quando a gente olha, e hoje a internet tem muito conteúdo de graça, estamos aqui nós fazendo um podcast que está aí disponível, então eu não estou criticando isso, mas numa ideia de que quando você veio para o curso disposto a aprender, na realidade tinha o teu compromisso anterior, quando você decidiu então pagar por aquilo, e aí então você está efetivamente disponível para aprender. Então, essa disponibilidade eu acredito que tem que estar junto com essa disponibilidade. Quando você está indo para um curso aprender algo, você tem que estar comprometido, e o comprometimento passa por essa questão de compromisso. Cara, eu paguei por isso aqui, eu vou aproveitar. E eu acho que essa é uma função importante que muitas vezes você se sente pressionado a tirar de lá algo, porque você investiu, você fez um investimento. Correto. E esse investimento, e aqui de novo não me entendam mal, mas quanto talvez maior ele seja, mais tu te obriga a tirar de lá algo. Então por isso que talvez uma mentoria dessa, né, com alguém muito mais famoso, que realmente te entrega muito, ela vai fazer você ir para esse lugar aí que ele vai te passar, mas se você não buscar, esquece, cara. E pode ser um curso de R$ 1.000, pode ser um Sim. curso de 300 mil reais. Eu acho que a importância é essa, você se responsabiliza, você está comprometido, porque você fez um investimento. E esse investimento vai dar retorno, eu não tenho dúvida de que vai dar retorno. Sim, ele vai dar retorno, mas aí que tá o Pulo do X, o gato. pulo do gato, né? A pessoa pensa que o retorno 1 mais 1 igual a 2, Não. né? Até eu digo que mentoria é assim, 1 mais 1 não tem que ser igual a 2, tem que ser igual a 11. Tá entendendo? 1 mais 1 é igual a 2 é moleza, digamos assim, fácil, né? Básico. O básico. Então, quando tu se expõe a esse ambiente, tu tem que estar uma esponja, tu tem que estar lá para aprender, Absorver tudo que é possível. absorver, mas aí às vezes a pessoa absorve tanto e não executa nada. Então, tu rasgou dinheiro. Ou tu Uhum. acha que o outro vai executar por ti. Então, só para fechar um pouco essa janela, então assim, quando você for para uma mentoria, que você vai se expor a 1 ou 2 pessoas com os teus mentores, tu tem mais 50 colegas que estão ali para te ajudar. Então não foca só neles 2. Esses 50 às vezes, como eu acabei de contar, esses 50 tem muito mais para entregar ou para juntar com esses 2, né? Não desprezando os outros, mas os mentores, né? Então, na mentoria, Augusto tem que estar disposto
a fazer a sua parte, não só pagar. E ao pagar, como seu pai colocou aqui, você se sente na obrigação, não, alguma coisa tem que aprender, né? De imediato, né? O cara fica bem nessa, Cara, né? pois é, porque assim, às vezes a gente pensa assim, ah, não, vou pegar uma mentoria. Ah, Ok, 10 mil, 20 mil, 300 mil, vai ter 4 finais de semana de encontro, vou sair de lá com uma venda de 1 milhão que, putz, pagou o investimento. Cara, se tu chegar lá, numa sala com 50 pessoas, sentar na sua cadeira, e tá todo mundo conversando, dinâmica acontecendo, etc, e você ficou sentado na sua cadeira, só esperando alguém vir te procurar pra perguntar, ah, você trabalha com o quê? Ah, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. né? Mas você, vendedor, normalmente ele tem essa desenvoltura que a gente fala. É o cara que conversa, é o cara que tá perto. Você tem essa característica e essa característica te ajudou nessas mentorias ou foi algo que lá você teve que lapidar um pouco no sentido de assim, pô, eu tô numa mentoria de alto nível, eu tenho que me comportar diferente, em algum momento teve algum tipo de, vamos botar bem entre aspas aqui, autossabotagem de, eu acho que o pessoal que tá aqui tá num nível muito diferente do meu, e como que foi desenvolver isso? Porque eu às vezes olho para esse tipo de mentoria e eu vejo assim, cara, eu não sei se eu tô no ponto de estar lá. Só para esclarecer para o pessoal aqui que está nos ouvindo, ele foi lá na mentoria mais cara que eu paguei na minha vida, né? Augusto, ele foi lá pro hoje chamado de Clex Club. A última vez que eu vi o valor estava em 360 mil reais o ano. E eu fiquei 2 anos nessa mentoria, ela foi subindo de preço, né? E os últimos 8 títulos serão vendidos a 500 mil reais. Esse é o planejamento da Trinca, né? Ah, teve essa autossabotagem em algum momento, sim, mas eu parei em 2022 no clube, né? O clube eram 5 encontros presenciais de sexta e sábado, né? Que era só o Caio e o Flávio, né? Uhum. Inicialmente, eles que começaram no Hotmart, como eu falei. E aí, então, em 2023, eles lançaram já vou pro Clex Club, ele era First Class. Então, ele já ficou essa mentoria de alto nível, né? Então, por isso que eu digo, isso que tu falou é verdade. Se vocês dois entrar hoje no Clex, não vai dar certo. Como assim não vai dar certo? É um nível bem alto de mentalidade, sabe? E é muito dinheiro, sim. No final aqui eu quero falar quanto eu já gastei em mentoria e o resultado é absurdo. Do que eu paguei, o resultado voltou muitas vezes mais pela mudança de cabeça minha, né? Então, por que que eu digo, a gente tem amigos em comum, né? Sim, E sim. eu sempre falo pro pessoal, cara, compra um curso, sei lá, 300 reais, 3 mil, até aí tá bom. Para daí você entender, você ouvir já essas pessoas, Uhum. você entendeu a entrega, isso é online, depende só de você, pode fazer à noite, né? E depois você vai para um presencial. Se tu for direto para um presencial, quase. Olha, eu não tenho esse dado, mas eu não me lembro quantas pessoas chegaram direto no Clex Club de 360 mil. Tá entendendo? Provavelmente a maioria não. A maioria não, porque tu não tem essa coragem. Uhum. Nas E eu acho que até talvez e acho que talvez seja loucura, né? Talvez até Não, seja loucura tu ir não, direto. não. E eu acho que esse Porque caminhar é importante também, acho para quem nos escuta, nos assiste nessa ideia de que, cara, eu tenho uma caminhada aí, né? E a gente conversava sobre a questão de vendas. Eu nunca fui um vendedor e eu fui colocado nesse lugar de toda a mudança que eu tive na carreira cara, eu tenho muita dificuldade. E aí eu fui buscar, né? Quem que eu posso olhar? E aí foi lá, Sales Prime, a Dani Martins, que é lá junto com o colega, GeoJ, né? E tal, e que tu conhece ela. E falei, cara, vou comprar essa mentoria. E eu comprei. E tô lá, tô estudando e tô fazendo, porque eu acredito que é isso, tem que ali, quanto tempo faz que você já tá lá? acho que um mês, mais ou menos. Já, Já deu já tá diferença. pago quase? Já tá pago, tá? Já tá pago, já tá Sério? pago. Nas Olha só primeiras que aulinhas bacana. lá que eu segui, já tá pago. Já tá pago. Eu vi os estilos, peguei meu perfil, já entendo como que eu sou, Você entendeu, né? onde estão minhas dificuldades, minhas fragilidades, onde que eu preciso trabalhar um pouquinho melhor, como que eu encaro um processo de venda. Uhum. Já mudou, já valeu a Acho que pena. talvez um dos pontos fortes
da mentoria em si, né? Não necessariamente o tá pago no sentido, fui lá e fechei 6 negócios depois, mas no sentido de ver, não, eu consegui identificar o que eu preciso fazer para chegar lá no meu objetivo. Hoje, a conversa que a gente teve contigo, eu caracterizo como uma mentoria, porque já ajudou a gente a olhar de maneira diferente até o projeto EfluenteCast em si, o projeto Augusto, o projeto Marcelo, né, a estrutura como um todo, o ecossistema, né, como um todo, Aham. e as coisas que a gente pode olhar que, cara, a gente estava olhando num mundo retinho aqui. Aí tu chega, dá 2, 3 palavrinhas, tu tira essas 2 barreiras, aí tá, eu posso olhar uma coisa aqui do lado, posso olhar uma coisa aqui, para de fato ter uma outra perspectiva, né? Eu acho que o caminho da mentoria vai muito nesse sentido, né? Além das Exatamente. ferramentas, no caso, né? Obviamente que deve ter. Até eu escrevi aqui que o ambiente muda tudo, né? Então, o ambiente da mentoria, né? Lá no Clex, não tá falando os últimos que eu participei, eu conheci o Carlos Bush, conheci, enfim, outras pessoas e me inscrevi em outras mentorias, buscando outras coisas, né? Então, assim, se tu me pedir nesses 4 anos que eu tive com esse pessoal aqui, mas se eu vendi alguma coisa lá dentro, não vendi nada. Tá, mas então não você pagou? Cara, eu não vou lá para vender, eu vou lá para aprender. Tá entendendo? Então, até hoje sou questionado se eu vou abrir minha mentoria, quem sabe, né? Quem sabe logo aí vamos ter uma mentoria. O Augusto disse que vai ser já tá inscrito, ó, já tenho 2 alunos aqui inscritos. Mas a ideia, se num futuro eu lançar minha mentoria, é entregar ferramentas para que as pessoas cheguem onde eu cheguei, mas vai depender delas e não de mim. Eu não dependo do Flávio Augusto para montar meu novo modelo de negócio que eu comentei com vocês, mas foi por ele, pela visão dele, nessa parte específica que hoje eu moro em Cascavel, entendeu? Eu comprei, entre aspas, tempo ao fazer isso, né? Então, assim, mentoria, eu indico, é super rentável, dá ROI. Que ROI que tu teve, Renato? Não vendeu nada lá, cara. Mas o que eu vendi melhor para as empresas que eu represento é absurdo. O que eu vendi melhor para elas e para mim, entendeu? A forma enfim, de abordar clientes. Depois, numa próxima, a gente fala um pouco mais sobre vendas específico. Esse a gente vamos comentar um pouco sobre o ambiente da mentoria. Tá entendendo? Entendeu? Aí tu vai lá, tu começa a olhar um mundo diferente. Eu vim de Rodeio Bonito, 5.000 habitantes, excelente cidade. Mas é aquele mundo ali, é diferente, entendeu? Então, quando tu se expõe, tem um negócio muito engraçado. No primeiro encontro presencial do Clex, os meninos lá falando, não, eu gasto 150 de tráfego pago, eu pago 80, eu, tipo, tá, mas o que é isso? O que é tráfego pago, guri? O que vocês estão pagando para ir aonde, homens? Tá entendendo? Então é isso também, tem que ser humilde, eu não sei, como é que faz? Me lembro, tá bem marcado no último encontro presencial em Gramado, eu cheguei, Flávio, fala gaúcho, ele me chama de gaúcho. Ó, me ajuda, né? E eu com um plano de 1 ano, comecei em janeiro e falei com ele só em dezembro. Ele me pegou, me abraçou, me trouxe pro lado e disse, ó, assim, assado, e ele conversando, só eu e ele, foi bem legal. Ele só me disse, não vai dar certo, gaúcho. Esse teu jeito é de puta merda, cara, tô Tem 1 um ano ano. montando, e ele vem me dizer que não dá. E eu comecei a pensar, cara, realmente não ia dar. Eu poderia ter falado com ele antes, né? Se ele tinha acesso, né? Mas então, a mentoria, ela se paga por isso, entendeu? Não é por você ir lá e vender um tratamento de efluentes, vender uma planta frigorífica, que é o meu core business. Então, assim, a mentoria é você copiar o modo de pensar daquela pessoa. Tu tá entendendo? O que os meus mentorados querem de mim, eu, Renato? Eles querem saber como é que eu penso. Nós conversamos antes, Marcelo, nós falamos sobre o seu Raul Randon, né? Nossa, quando tu me falou.
Aí você me comentou, toda vez que tu sentava com eles, não, esse aqui daí pro ano que vem, não, ano que vem eu não quero saber, eu quero saber para 5 anos. Então, é o modo modo de pensar do seu Raul, né? Então, assim, É, e a mentoria é isso, é você se expor a esse ambiente, né? Ser humilde, muito humilde em dizer, não sei como é que é isso, né? Aquela outra história que eu comentei com vocês, do Joel J, ele falando, não, que tem que ser intencional, ele não estava de frente, assim, está, bati no braço dele, Joel, mas o que que é ser intencional? Não entendo. Tipo, como é que você vestiu para vir hoje, Renato? Não, vesti, né? Tá aqui junto com vocês, né? Então, foi intencional ao se vestir para estar nesse ambiente. Ah, entendi. entendi. Claro, depois eu fiquei pensando, maquinando, né? Então, eu vejo a mentoria, seja do que for, eu sei que vocês estão ministrando cursos sobre tratamento de efluentes, correto? Correto, sim. Então, por exemplo, quem está nos ouvindo, quantos de vocês ainda não compraram, não investiram em comprar um curso de tratamento de efluentes? Aqui temos, é um investimento em você. Às vezes a gente fica esperando pela empresa, né? Cara, esquece isso. Investe em você, compra um curso online, assiste quando você quiser, anota. Se você pagar um curso, sei lá, não sei quanto custa, mas e você se tornar você chegar para o teu superior e dizer, ó, aprendi isso, vamos economizar nisso. Cara, ou se só o teu superior souber que você está investindo em você e você não pediu para ele, cara, é ROI, como eu disse, vai dar o retorno sobre esse investimento, assim, muito rápido, né? Então, a mentoria, quando você consegue se libertar, eu digo, e dizer, eu vou fazer um investimento numa mentoria, cara, tu já tá no 1% dos brasileiros. Tenho certeza disso. E seja no que for, seja em venda, seja em tratamento de efluentes, seja em parte hidráulica, parte mecânica, né? Então, o ambiente muda tudo. Quando eu digo ambiente, muda tudo, que muda mesmo, sabe? Muda mesmo. Eu mesmo fiz um baita amigo, o Assis, um abraço pro Assis aí, Assis Gestão lá de BH. Eu já fui 2 vezes almoçar em BH. Como assim, Renato? Cara, sim, peguei um avião, fui almoçar em BH com o Assis. Almoçamos, jantamos, passamos o dia, conversamos, tá entendendo? Então, o ambiente, né? O ambiente dessas mentorias, né? Nós comentamos hoje também, acho importante falar isso e sobre o ambiente mentoria e sobre o ambiente que você vive o teu dia a dia. Onde você vai almoçar? No que hotel você dorme? Não é questão de dinheiro do hotel, dinheiro do almoço. Eu falei para um diretor meu uma vez, que ele voltou de primeira classe numa viagem dos Estados Unidos, ele virou para trás assim, disse, Renato, que anda de primeira classe, fala com gente de primeira classe. E não é sobre dinheiro que eu tô falando. É sobre ambiente, é sobre conexão, tá entendendo? Não adianta você ir no Parque Anhembi numa feira, se você puder ficar no Holiday Inn que está ali do lado, ok. Se você não puder, você é obrigado a sair da feira e ir ali tomar um café, tomar uma água, conversar com o pessoal dali. Tá entendendo? É o pós-feira. Então é sobre ambiente, sobre andar em primeira classe num avião, sobre ficar num hotel diferente. Então depende do que você quer. Tá entendendo? E a forma de se vestir, isso eu não tô falando de marca de roupa. Tô dizendo de se vestir bem, entendeu? De estar Adequadamente ao ambiente. isso me chamou muita atenção em 2007, quando eu comecei, então, lá na Hightech, me chamou muita atenção que ainda existia Sadia e Perdigão, né? E isso, cara, eu não sei da onde que isso me surgiu, eu ia testar uma máquina em Concórdia, me lembro. Eu almoçava com os piados dentro da máquina, ali dentro da Sadia. Porque aquele era o ambiente que eu precisava estar naquele momento com aquela pessoa, entendeu? Viver aquele ambiente, né? Quando eu ia no QG deles, que era em Curitiba, nós ia lá num restaurante que eu conhecia a tal da limonada suíça, inclusive. Ia lá naquele restaurante, com aquela roupa naquele restaurante.
E não adianta tu inverter. Então não adianta levar o cara de Curitiba no restaurante que eu ia com o menino ali, o Manutenção. operador, manutenção, que estava começando, ele poderia chegar o cargo, isso aí depende dele, não depende mais do chefe dele. E não adiantava eu pegar ele e levar, ele não ia se sentir bem. Tá entendendo? Então o ambiente muda tudo, a forma que você se porta, a forma que você fala, tá entendendo? Então são esses detalhes que tu vai entendendo numa mentoria, né? E uma coisa que eu acho que a gente comentou também mais cedo sobre a questão, aquela frase que eu falei do meu professor, Luiz Henrique, que diz assim: o que não estiver contido no teu presente não estará contido no teu futuro, né? Ou a gente pode inverter a frase, né? Não vai estar no teu futuro aquilo que não está no teu presente. Então isso que você fala muito é presente, e as pessoas às vezes entendem que aquele hotel, aquela limonada suíça lá só vai acontecer quando eu estiver no futuro. Não, ela vai acontecer hoje, dentro da sua realidade, dentro daquilo que é possível, para aquilo que é hoje. Mas você está mirando Uhum, naquele restaurante ou naquela forma lá no futuro. Mas hoje você vai fazer como se fosse lá, com aquilo que você pode na realidade de hoje. Então isso para mim é mentalidade, isso para mim a mentoria e o ambiente traz na ideia de que o que eu posso fazer hoje com essa mentalidade, com aquilo uhum, que a mentoria me ensinou, com aquele jeito de pensar diferente, né? Tu falou muito que antes da mentoria tua visão estava assim, e aí correto. você foi para a mentoria, ela ficou aqui, você então não enxerga aqui, mas você está enxergando lá na frente, né? E isso muda tudo. E para mim isso é estar contido no presente, também vai estar contido no futuro, porque essa visão, quanto mais para frente você tem, cara, quanto mais amplo você consegue enxergar, quanto mais para o futuro você está, quanto mais para frente, quanto melhor, mais bem financeiramente, mais Tudo. estruturado, enfim, cara, isso aumenta muito, né? Mas isso só vai estar lá se você aqui enxergar. Esse fazer isto levou para que lugar? Certamente para um lugar melhor do que enxergar para baixo. Isso para mim é estar presente no futuro, vai estar no presente, vai estar contido no teu futuro, com certeza. Com certeza. É isso mesmo. E, enfim, nessa mesma linha que você está falando, Marcelo, é difícil. Nós temos assim eu pago e eu quero um benefício. Como não é mensurável esse benefício de uma mentoria, não é mensurável. Eu vou montar uma graxaria lá, que eu também trabalho com isso, vou botar 10 milhões de reais, vou fazer um payback em 20. Cara, não é assim. A mentoria, ela depende de você, tem que ver o que que tu quer. Eu quero vender melhor, que foi onde eu comecei. Eu precisava vender mais e melhor. Eu nunca tinha feito uma venda de US$ 1 milhão. Eu estava no meio da mentoria e fiz uma. Usando os gatilhos, me aprendendo. Oi, deu certo. Contei bem pro parceiro lá. Tá entendendo? Então, meus números hoje são absurdos, né? Na área de venda. Depois a gente comenta no episódio de vendas. Então, assim, a mentoria, como eu te falei, em vários níveis, te ajudam a fazer muitas coisas. Inclusive, ao estar nesse ambiente, eu fiquei 365 dias sem consumir álcool e perdi 12 quilos. E me Eu ia te tornei, perguntar isso. e me É tornei muito mais, é um estilo de vida, né? isso, é o ambiente, né? Então, isso tudo me trouxe muito mais proximidade com a minha família, proximidade com Deus. Hoje eu sou um vendedor melhor, mas também eu tenho certeza que eu sou um marido melhor, um pai melhor com minhas filhas. A gente estava comentando sobre isso, né? Então esse ambiente, ele te incomoda. Tanto para aí tu pega essa incomodação, tu pega ela e se torna melhor ou se torna pior. Porque a sabotagem vem, Augusto. Vem, me lembro, foi já no segundo ano de Clex. Eu tava me sentindo, ó, como é que é, a síndrome do vira-lata, né? Tipo, meu Deus, o que os caras estão falando tudo de milhões aqui. Quem sou eu? Eu ficava quietinho e tal, né? Então, dependeu de mim mostrar quem eu era naquele grupo. Mas eu nunca vendi nada lá dentro desses grupos de mentoria. Mas esses ambientes
me levaram, por exemplo, a ser convidado para ir para os Estados Unidos participar do lançamento de um amigo meu, do Alessandro. Amigo meu, conheci na mentoria, a gente nem se conhecia pessoalmente. Eu entrei na mentoria e, enfim, ele ouviu meu outro podcast que eu gravei lá e disse: Renato, eu quero que você venha. E ele não convidou todo mundo, entendeu? Então, eu fui me preparando. Tem uma esteira de aprendizado, de melhoria. E que tudo começou no eu querer ser melhor. Vendedor primeiro. E aí o ambiente disse: não adianta só ter dinheiro. Tua saúde, tu tá gordo. Tem que melhorar isso aí, Renato. O JJ bate pesado. Ah, tá entendendo? Então, assim, primeiro eu queria dinheiro. Quero vender melhor. Não adianta contar a historinha que a verdade é essa. Vender mais e melhor. E depois, acho que você pode falar, depois de concluir o seu raciocínio, que eu ia perguntar isso, qual que foi o gatilho? Porque, cara, tem que ser um gatilho muito forte para apoiar a coragem necessária para ter um investimento desse tamanho em você, né? Então, depois de você concluir esse raciocínio, eu só queria entender qual que foi esse gatilho, assim, porque você construiu toda uma trilha, né? Em mentorias que você foi fazendo, que você viu a melhora em postura, posicionamento, comunicação com o cliente, na prospecção, talvez, e tudo isso, talvez, ao longo aí de 2007 até 2021, gerou um nível de consciência que tu disse: não, agora eu tô pronto para dar esse peitaço aqui, porque vai valer a pena. Ou tu foi olhar assim: ah, não, eu preciso de um ambiente diferente. E aí você viu nesse lugar o ambiente que você precisava. Não, o gatilho foi dinheiro. Não adianta inventar história. Não adianta dizer que vai entrar às 9 aquela que tu acorda às 7, vai pra academia, toma café sem açúcar. Eu tomo café sem açúcar, tá? Faz também. mais de 10 Puxa anos, gelado. todo mundo. Entra em banheira de gelo, cara, só vai fazer isso depois que tu for milionário. Esquece que tu vai pra academia que nem hoje eu fui às 9 da manhã. Antes tu não tem que fazer isso. Tu tem que ganhar dinheiro, tu tem que acordar. Que nem eu digo, a sorte existe. Você encontra ela entre 5 da manhã, por aí, e depois às 10 da noite. É ali que tu encontra a sorte. Não adianta dizer que outra história não existe. Mas o gatilho, Augusto, sim, foi dinheiro. Mas como? Eu pensei que eu preciso vender mais. Eu tenho sonhos, né? Alimentado por sonhos, né? Sonhos de carro, de casa, de viagens. Eu queria, o sonho meu era de ir na Disney, mas eu queria levar minha filha, que eu consegui. Então, o gatilho de tudo foi dinheiro, né? Não adianta. Se tu não tem dinheiro, não tem o que fazer. Tem que acordar às 5 e dormir às 11. Eu mesmo, antes disso tudo, eu ficava 45 dias no Paraguai sem voltar para casa. 45 dias e não ficava nos hotéis que eu fico hoje, mas eu queria aquilo, como o senhor falou há pouco, Marcelo. Eu queria aquele hotel melhor, eu queria aquele carro melhor, né? Então o gatilho inicial, sim, foi dinheiro. É como eu tive a sorte de entrar nesse programa ali do Vence, que eu comento. Ali eles criaram uma esteira, né? Eles foram muito inteligentes os bichos são. Eles estão. Não à toa a gente Eles, tem os resultados que o Flávio deve ter o chip 10G já, né? No 5G, não existe. E aí eu tava ali, então veja só a esteira, vou contar a esteira que eu fui nessa esteira deles. Era o Vence Online, Hotmart. Do Vence Online foi o Vence Club. 5 encontros presenciais. 10 mil reais cada encontro, 50 conto. Já de 3 mil foi para 50, né? Porque o de 3 mil já pagou o de 50. Que eu vendi mais e melhor. Tá entendendo? Aí do de 50 eles lançaram o First Class, que era 200. Então de 50 eu fui para 200 e pá! E aí depois de 200 foi para 360. Então 50, 200, 360. Já estamos quase em 1 milhão, né?
Esse é o valor que eu gastei até hoje. Porque depois eu entrei no Bush e agora estou na Select Club, que eu já vou comentar porque essa minha transição. Então o gatilho foi dinheiro. E aí eu fui indo, tá entendendo? Mas eu teve situações que eu ganhei para levar um amigo, o outro. Eu levei pessoas. Proporcionei, levei minha esposa. Ela foi em 2, 3, porque isso também é importante, tá? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Não adianta só você investir em você. Tem que investir na pessoa que está do seu lado. Porque é um jogo, não é um jogo de quem é melhor. É um jogo de família, de nós juntos sermos melhor. Entre casal, filhos, entendeu? Então, se você tá se expondo a esses ambientes, por favor, exponha seu parceiro, sua parceira também. Para quando você sentar tomar um café, sentar almoçar, ou num domingo fazer um churrasco, vocês conseguir conversar e não para onde a gente quer ir. O objetivo final é o mesmo, mas cada um tem um caminho e encontrar o melhor para a família. Então, por favor, exponha seu parceiro, sua parceira a esses ambientes. Foi isso que eu fiz também. Aprendi ali no ambiente a fazer isso também. A minha esposa foi num Vende-se comigo, depois ela foi num lá só da Fabi Carneiro, depois ela fez outro online que ela pediu para fazer, entendeu? Até eu comentei com a Fabi, disse, meu Deus, Fabi, tô quase arrependido de ter mandado minha esposa passar 3 dias contigo, já voltou outra, tá entendendo? Então assim, como eu tava nessa esteira, tu tá nesse ambiente, tu vai entendendo, tu vai aprendendo, né? E quem tá do teu lado incentiva, e tu comentou isso, eu achei muito legal. Incentiva. Hoje a tua Porque, esposa que disse, não sai disso. não, É outro Renato. quando eu fui fechar os 200 conto, eu tava na Bolívia, o primeiro ali. Não tinha nem nome. Eu sou o sócio número 7 do Plex Club, eu tenho o cartãozinho. Então, eu tava nessa esteira, eu fui indo, porque dava resultado. Então, de 50 eu fui para 200, daí depois 360, entendeu? E aí fechamos esse círculo, né? E aí eu digo, não, para aí, eu acelerei demais. A pista não dá. Temos que melhorar a pista. O que eu fiz agora em 25? Eu saí do Klex, eu saí do Bush, é um até breve, e entrei na Select Club do Diego do Vale. Vocês nas redes sociais podem ver lá. Por quê? Porque eu entendi que agora, no meu novo modelo de negócio desenhado na minha cabeça, junto lá com a cabeça do Flávio, que eu ocupava a cabeça dele, entendendo a forma dele pensar, eu disse, não, para aí, agora eu preciso fazer o termo de casa. Cara, eu fiquei 3 ou 4 anos pensando como é que eu ia escalar. Eu acho que eu perguntei para todos eles, pro Flávio, pro Caio, pro Joel, para quem encontrava, pro Carlos Bush, para todos eu pergunto, como é que eu escalo? Eu sou sozinho, correto? Sou representante comercial, como é que eu escalo? Como é que eu vou montar um modelo de negócio? Então eu tive que fazer toda uma mudança, uma nova empresa, a M&M Soluciones, a mim hoje nunca mais existe, ali o CNPJ, emite nota, e eu criei a Explainer Grow no Paraguai, que é dentro desse novo modelo de negócio. Esse é o meu ROI. Esse é o meu ROI de 1 milhão investido. Tá? E como eu abri o parênteses antes, eu levei pessoas, eu ganhei, né? Levei pessoas a participar dessas mentorias. Poderia levar de vez em quando, eu ganhava ali, a gente conversava. Tem gente que foi uma vez, nunca mais foi porque era de graça. Esse cara, tu não vai continuar, meu, é 5 mil. Ah, não, muito dinheiro. Tá bem. E essa é uma dificuldade que às vezes a mentoria também te cria, né? Eu Pode acho que falar. tu tem que dar aquele passo além, né? Hoje, de novo, voltando para aquela ideia de muito conteúdo de graça e tal, eu acompanho vários desses, mas acompanho por quê? Para comprar, né? O Carlos Bush é o próximo que eu vou, que eu vou comprar. E porque, cara, eles te dão tanto de graça, cara, tu tem que de alguma forma compensar. E eu acho que o pagar e então se jogar tem isso. Você, de certa forma, compensa e se obriga. Aí, nesse sentido, a ter esse retorno. Como que tu falou, de graça,
possivelmente achou muito mais defeito do que qualidade, e ali nisso entende que aquilo ali não é para ele, né? E eu acredito que não. Tem conteúdo, claro, e eu aproveito esse conteúdo de graça, mas eu acredito que ele é de graça, sim, ele é o gatilho para buscar. Se aquilo fez sentido para você, dá o próximo passo. Compra e, e faz, experimenta. E quero deixar claro aqui que o que a gente consome de graça é bem pouquinho. Nossa, a hora que Uhum. você entrar lá, ó. A primeira que você vai, tu volta lá. Tu não dorme? Tu não dorme? Mas eu duvido eu levar vocês dois numa mentoria, qualquer uma, e vocês conseguirem dormir antes das 2 da manhã. Mas capaz, não existe, não tem como. E aí tu tem que cuidar pra tu não se sabotar. Não, realmente não sei nada. Cara, não é bem assim. Tu sabe muito. Mas tu entra ali, é outro mundo, gurizada. Não tenho o que falar. Mas só pra fechar aqui, vou até passar aqui, que eu gosto de riscar, né? O gatilho inicial foi financeiro pra eu ganhar mais. Esse foi. Muito top. Se arrepende de alguma coisa? Em que sentido? De alguma mentoria de não ter começado antes ou de ter feito demais? Ah, Só para contextualizar isso, para eu entender um a pouco mais. pergunta, porque nesse sentido que você fala de quando você está na mentoria, você recebe uma bagagem de informação e de experiência, você tem que fazer alguma coisa com aquilo. Às vezes é relativamente fácil ficar preso a curso em cima de curso. Né? A Dani, que eu vou chamar aqui de Dani como se fosse nossa amiga, né? Ela é tua amiga. E, Dani pô, é uma querida. dá Um abraço pra você, Dani. Dani Martins. a Dani gente ouviu o Martins. episódio dela e, pô, fenomenal. Ela fala uma coisa nesse sentido, né? Que se o que você tem de conhecimento você não aplica, é a Eu uso, mesma coisa que a eu pessoa que não sabe. uso muito essa frase, né? Quem não aplica aquilo que sabe se iguala a quem não sabe. Essa é a Isso, frase da Dani, perfeito. e que é uma que eu acho fantástica e que eu tenho usado muito. E é isso, vamos usar aquilo que a gente aprendeu. E que tu falou aqui, isso, não usar aquilo que você aprendeu. E é nesse sentido, porque às vezes é fácil ficar preso no, não, eu preciso saber mais um pouco para daí eu começar. Aí eu cheguei aqui, aí eu preciso saber mais um pouquinho para daí eu começar. Isso é sabotagem, né? É, Então, se sabotagem. tem algum arrependimento nessa linha, assim, ou se você conseguiu ter o discernimento de, não, eu aprendi isso aqui, eu já vou começar a tentar aplicar para ver se dá certo ou não dá. E quando eu fui para o próximo curso, eu já fui porque eu estava buscando algo diferente do que eu aprendi no primeiro, algo nesse sentido. Arrependimento de não ter começado antes. Isso eu concordo com você, a minha realidade lá do sul, vocês também são lá de cidades pequenas, a gente acha, cara, não tem, como eu falei, em pessoas com condições financeiras melhores do que a minha acham caro R$ 5.000. Tipo, como assim? Mas tudo bem. Então, assim, arrependimento de não ter começado antes e a certeza que eu nunca mais vou parar. O que eu acho que eu acabei me precipitando foi ter, às vezes, me inscrito em 2 em 1 ano. Na ansiedade de querer ganhar o mundo, né? Se tornar o Elon Musk. Resultado. Aí sim, esse daí pesou. Pesou financeiro e eu fiquei obeso de informações. Por isso que eu disse, não, para tudo. Eu sou meio 8 e 80, né? Inclusive, é uma das coisas que eu trato na minha terapia, que já tô há 2 anos com psicoterapia. Recomendo para todo mundo, é muito bacana. Você se conhece mais ainda, né? Então, nesse ambiente, me fez buscar psicoterapia. E a minha esposa é psicóloga e eu não fazia. Resolvi fazer. Então, assim, o arrependimento é de ter, resumindo, de não ter começado antes. É sempre assim. E aqui tá falando um cara para vocês e já investiu R$ 1 milhão. Então, eu gostaria de ter investido já 2, se eu pudesse, ter começado antes. E o arrependimento de ter feito, em 1 ano eu me inscrevi em 2 grandes, que foram o Klex e o Carlos Busch, no B-Board. Aí pesou a cabeça, eu não conseguia fazer nada. Aí eu não executei nada, assim, ó, migalha, Muita informação. migalha. Então, assim, 2025 é eu focar no Select Club para fazer o tema de casa, missão, visão, valores e estruturar a minha empresa, a Explendor. E
E também só reler o que eu tenho guardado. Se eu só reler o que eu tenho guardado, eu me eu 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 vou dar muito resultado. Eu tenho uma situação agora que me lembrou, por isso que eu tô rindo. Eu cheguei para o Joel J e disse: "Tu já teve medo de você mesmo?" "Como assim, Renato?" Ele fala assim: "Disse, cara, eu tô com medo de mim." É. "Como? Fala mais, fala mais." Cara, eu fiquei, quando eu tirei o álcool da minha vida, durante um ano, assim, zero zero, hoje também tá, sei lá, 10% do que antes eu consumia, hã, eu fiquei com medo de mim. Nossa senhora. E com eles junto, ó, eu pensei que eu ia enlouquecer. E aí, tipo, Uma não, máquina. não, uma máquina, cara, eu me tornei uma máquina. E cheguei pra minha esposa: "Vamos dobrar os ganhos? O preço é esse. É tu viver sozinha e não criar nossos filhos. E eu não consegui viver com nossos filhos. Então eu não quero." Tudo tem um preço, tudo tem uma troca. Não adianta, se você não colocar uma intensidade, tem até diz que intensidade distorce tempo, isso é verdade. E aí, se nós olhar o Flávio 2025, ele perdeu 40 quilos, foi perder com 50 anos, ele mesmo fala, que não era, ele, segundo ele, era a saúde dele era boa, ele tinha outras coisas, e agora ele entendeu? Então ele fez isso. Renato também aconteceu, eu digo: "Não, para aí, então agora eu vou perder peso, vou melhorar." Já atingi alguns objetivos, né. Então, a mentoria, umas horas, ela se tu se torna obeso, né, então esses 2 arrependimentos, de não ter começado antes e de ter me inscrito em 2 no mesmo ano, tá. Aí é meio gastar dinheiro, né. E a terceira coisa que não é arrependimento é a certeza que eu nunca mais vou parar. Eu sempre vou estar com alguém, entendeu? Sempre vou estar com alguém. Esse ano eu tô com o Diego do Vale, o ano que vem, quem sabe, eu volto com o Carlos Bush ou o Clex Club, entendeu? 2 não dá. É difícil, tu não, daí tu vive só pra mentoria. Aí tu vive, se começa a atuar. Com a ideia de que possivelmente o ano que vem eu lance alguma mentoria minha, então eu nunca vou parar, né, também. Por esse motivo, para aprender coisas e ajudar esses meus mentorados, né. Então, assim, a única coisa que eu quero é ver as pessoas, mostrar para elas que sim, é possível. Que o Renato, que saiu lá de Rodeio Bonito, que, enfim, tem várias histórias, de ficar sem condições financeiras, né, é possível. É possível e não é difícil. Mas tem que ter o teu esforço, isso é certo, entendeu? Não adianta você querer, eu digo assim, ó, vamos supor que nós estamos em Campinas, né, nós queremos de Campinas para capital, São Paulo, né, daí a gente vai a 120, que é a Bandeirantes, e faz média 10, né. Aí tu quer fazer média 15 e continua indo a 120, Não vai dar. os resultados vão ser os mesmos, então não adianta você querer ter outros resultados fazendo as mesmas coisas. Não, isso é utopia, isso não existe. Eu quero perder peso misturando 2 carboidratos no almoço e na janta. Não existe, isso é ir na academia. Então, assim, eu quero resultados diferentes, mas quero ficar acomodado fazendo as mesmas coisas. Cara, me desculpe, mas tu não vai conseguir. Isso é história que você conta para você mesmo, entendeu? Então, a hora que você entender sobre a autorresponsabilidade, vai mudar muito, e a mentoria faz tu ver isso. Os meus mentores fazem você ver isso. Carlos Bush, todos eles ali, o Joel, enfim, o poder da autorresponsabilidade. O Essa semana eu estava com um pessoal junto comigo, estão numa situação delicada, e aí a culpa é do governo, a culpa é do covid, tã-tã-tã, fiquei 3 dias escutando isso aí. No último dia eu disse: "Cara", estava se despedindo do terceiro dia, ele ia embora, eu pedi pra ele: "Só quero que tu faça uma coisa, agora tu vai voltar pra casa, uns 8 horas de carro, tu não me responde." Ele estava comigo no carro, estava voltando de Assunção, eu disse pra ele: "Tu não me responde."
qual que é a tua culpa de você estar nessa situação hoje? Não me responde, eu te falei, eu não quero ouvir. Tu tem que responder para você saber o que que você fez de errado por aquela situação. Porque quando você fizer isso, você que está aí do outro lado ouvindo ou nos vendo, você pegar a situação A, B e C e entender, cara, isso a mentoria ajuda, tu vai mudar a tua vida. Eu capotei minha caminhonete em 2021, voltando do sítio um sábado, dia dos pais no domingo, né? Bem data boa para dar esses problemas. E esses dias agora, estamos em 25 esse dia, eu disse, mas não tomei a minha caminhonete naquele sábado, falei pro meu tio, tava conversando com ele. Como não? Não, eu tomei minha caminhonete, comecei a tombar ela um ano antes. Porque eu tocava até as 3 da manhã, era pós-pandemia, a pandemia me judiou, né? Não consegui viajar, mercado externo. 3 da manhã, acordava às 7, ia pro sítio, voltava aqui, daí no outro dia queria ir não sei aonde. Então eu comecei a tombar a caminhonete um ano atrás, até que deu o meu. Não, uma culpa não é culpa é nada, a culpa é minha. Se eu tivesse descansado, não teria dormido no volante. Tá entendendo? Então, quando tu consegue, e olha que eu tô falando isso em 25 e foi em 25 que eu tive esse plim, que eu tombei em 21. Tá entendendo? Agosto de 21. Então, assim, quando a mentoria te provoca a estar assim, então tem gente que não se sente confortável, Augusto. Tá entendendo? Tem gente que não se sente confortável. Aí, ou pula fora, ou vai atrás do resultado que precisa. Eu acho que esse é o desconforto que a mentoria de alto impacto, né? Uma mentoria boa traz. Eu acho que ela traz isso e quando eu acho que alguém pode estar se perguntando, né? Como escolher uma boa mentoria? E todos que tu falou e tal, e tu mesmo falou quando da tua mentoria, que era o seguinte, tu tinha às vezes muito mais prazer no resultado do mentorado do que no teu próprio resultado. E eu imagino que todos esses que tu passou aí tinham essa mesma visão. Então, ele vai realmente te colocar num lugar de desconforto por uma coisa que você falou, que sabe do potencial, sabe que você tem potencial, por isso que ele tá te instigando, né? Que não tem potencial, não se mexe. Mas ele sabe que se você se mexer, se colocar numa zona de desconforto, você vai acessar o teu potencial. E esse desconforto muitas vezes é que a gente não quer ter resultado diferente ficando do mesmo jeito. Não tem como. Não existe como. E eu acho que quando tu procura uma mentoria, para mim, ela tem que ter esse foco verdadeiro, né? Primeiro, é, tu viver aquilo. Então, aquilo que o cara vai mentorar tem que ser a vida dele e ele faz disso o dia a dia dele, senão é uma atuação, né? Como tu mesmo Uhum. falou, o cara tá atuando e não te ensinando algo ou não te passando algo. E eu acho que ele tem que ter esse olhar para você de prazer em relação aos resultados que você vai ter em relação àquilo que você vai aprender ali. Ele tá te passando, lógico, a responsabilidade é sua, mas ele tá te passando aquilo como sendo um padrão, é o padrão dele fazer, encarar os seus mentorados dessa forma. Então, eu acho que uma regrinha básica é essa. Enxergue o que o cara faz, se o cara realmente faz de fato. E a outra, para mim, eu queria, concordo, se tu tem mais alguma coisa que tu indicaria, né? E a outra, para mim, é essa. Tu enxergar que o cara tá feliz pelos teus resultados, não pelos resultados dele. É, Marcelo, isso que você falou, eu lembrei antes e a gente vai conversando, eu acabei esquecendo. Sobre escolher, né? Sobre você que está nos ouvindo, nos vendo. Mas, Renato, pessoal do InfluenteCast, como eu escolho uma mentoria? Primeiro, tu tem que saber por quê. Por que que tu quer? Na grande maioria, no primeiro momento, vai ser dinheiro. Ok. Da onde entra o meu dinheiro? Não, eu cuido de uma planta de tratamento de efluentes. Então, tu vai buscar uma mentoria nesta área, ok? Aí vem o outro pulo do gato, como a gente comentou. Qual é o storytelling desse teu mentor? Eu vou te ensinar como ganhar ter 1 milhão em poupança. Aí tu vai ver a conta do cara tá com 10 negativo.
De que jeito? O cara não tem conhecimento de causa. Eu vou te ensinar a vender. Eu já fiz uma venda de 27 milhões, uma única venda e depois ela aumentou. Tá entendendo? Pô, não, realmente é um cara que tem conhecimento da área, é isso que eu quero dizer, entendeu? Porque hoje tem bastante mentoria, a gente sabe que tem bastante, né? Tá, mas qual que é quem que Ah, foi o qual é a certa pra cara? mim? Não, qual que é a certa? Tu usa por esses dois motivos. Primeiramente, eu acho que é para você ganhar mais, você Uhum. aperfeiçoar você como psicóloga, como operador, como motorista. Você pode ser o motorista de 1000 carretas, a que mais vai dar resultado em economia de combustível e freio e baixa manutenção, tu vai se destacar, entendeu? Não precisa ser com esses caras a mentoria. Mas o que eu quero chamar atenção e que as pessoas aí do outro lado tenham esse feeling de tentar ver o jogo por trás do jogo. Quem que é esse cara? Trabalhou onde? Não, vou te ensinar a ter a montar a sua empresa. Ah, é? Quantas empresas o senhor já montou? Não, veja só, eu vou te ensinar, tu vai ter melhor empresa. Não, quero saber quantos tu já montou. Pra eu te pagar 50, 60 mil. Que hoje em dia é tudo isso aí, as mentorias. Vou te ensinar a vender melhor, como a Dani. Pô, a Dani foi a número 1 da Prudential no mundo, cara. Uhum. Entendeu? Que é resultado mais expressivo do Não, que. eu sou personal trainer. É, tá já em obesidade. Que jeito que tu vai me ensinar a ser personal trainer, cara? Se tu tá obeso, tipo, a conta não fecha, tá entendendo? Então isso é muito importante, obrigado por ter lembrado, Marcelo, de a pessoa de mentoria escolher, primeiro por dinheiro, na sua área atual, não inventa moda. Eu sou motorista, vou fazer uma mentoria de vendas, cara, não, primeiro tu tem que ser o melhor motorista possível, ou o melhor operador de estação de tratamento de efluentes, ou o melhor vendedor de caneta. Primeiro você foca em ser esta pessoa. Depois você tenta pivotar para outro. Porque se tu tentar pivotar, tu vai se frustrar. Tu vai gastar dinheiro, tu não vai dar resultado. E tu vai se frustrar e tu vai dizer, ó, essas mentorias não adianta nada. E é uma mentira. Adianta muito. Mas foca no que você já sabe. Uma mentoria para melhorar o que tu já sabe fazer. Que seja videomaker, que seja social media, que seja motorista. Entendeu? Resumo. Melhora o que você já sabe fazer para depois você fazer melhor ainda em outro lugar. Entendeu? Porque tu vai chamar atenção em 1000 caminhões, tu que dá a melhor média. Tu vai chamar atenção se tu é social media e as contas que você cuida estão se destacando. Tu vai chamar atenção se a tua estação de tratamento é a que menos gasta químico de toda uma rede. Entendeu? E aí, além de chamar atenção, você vai se fazer chamar atenção. Em momento oportuno, tu vai mostrar para o teu superior. Olha só que legal esse mês de economia. Tu vai ser intencional em mostrar. Ó, economizamos. Ou tu acha que quando eu faço uma venda e mato a pau, eu digo, ó, tá vendo? Vendi tanto acima do preço da tabela. Tá entendendo? Então, escolher a mentoria pelo que você... A mentoria hoje deverá ser escolhida pelo que você faz de melhor. Desculpa, a mentoria deverá ser escolhida pelo que você faz hoje para fazer melhor. Acabei me atrapalhando um pouquinho. Então, e o seu mentor tem que ter uma história, né? Ela já vendeu alguma coisa, já era vendedor, entendeu? Porque hoje nós estamos no mundo de que tem o cara que vende mentoria para vender mentoria. Tá entendendo? Tá, mas como assim? Explica. Não, que não me aconteceu pra mim, eu recebi uma proposta não, que tu tem potencial, que isso, que eu tô ali, né? Eu também acho que eu tenho potencial. Não, porque daí o fulano aqui, ó, vendeu 3 milhões em uma semana e vende essas mentorias. É, sim. Quem é tá o fulano? Fui lá ver, o cara produz conteúdo desde 2015. Eu nem sabia o que era Instagram.
Então não é assim, entendeu? Achar que essa mágica da internet, ela não existe. Existe uma magia na internet, não uma mágica. Mas se tu não der resultado, jovem, não existe. E outra coisa, para você escolher um mentor desses que não tem uma história, sabe? Não tem como, né? Eu escutei aqui um cara de mentoria, um cara de franquia, que é o Reinaldo Zanon, que é mais de 1 bilhão de movimento de mentoria aqui de São Paulo. Tive o prazer de jantar com ele em Assunção uma vez, Reinaldo, uma figura. Daí ele contando a história que uma mulher saiu e vendendo mentoria para você vender 1 milhão, faturar 1 milhão, vendendo consórcio, era na época, agora. E aí, o máximo que ela atingiu na vida foi 30 mil. Como é que eu vou te ensinar a vender 1 milhão se eu só vendi 30 até hoje? Eu nem sei como é que vende. Nem sei o que eu faço com esse 1 milhão. Ela não sabe, porque ela nunca vendeu. Ele ou ela, entendeu? Então, cuidar bem, né? A internet, ela aceita tudo e tem muito atores, né, na internet. Então, ter esse cuidado, faz um investimento pequeno, se você for entrar numa mentoria hoje, pequeno assim que caiba no seu bolso. Tem uma de um amigo meu agora que lançou coisa rápida, 57 pila. Tem os caras que estão começando, até do Thiago, na área de vendas. Cara, excelente, faz essa. Se encontrar uma de 50, 100, que não vai mudar a sua vida financeira. É a mentoria para mudar a mente. Mentoria, muda a mente. Não é para mudar o bolso. O bolso é consequência. Eu sou a prova disso. Muito legal. Muito legal. Acho que quem conseguiu acompanhar o episódio, tem muito a ganhar. Cara, muito obrigado por essa conversa, que eu acredito vai ajudar muito quem nos escuta, nos assiste aí. Muito legal, muito top. Essa mentoria. Essa é a mentoria. Então, muito obrigado, cara, pelo teu tempo, por compartilhar todo esse conhecimento que você adquiriu aí com todas essas mentorias, com todo esse tempo de vida, né? E para quem tá escutando a gente, pode ficar ligado que logo mais a gente tem um episódio aí um pouquinho mais especial, falando sobre vendas especificamente. E aí, se quiser deixar algum recado final aí pro pessoal. O pessoal te encontra, como pode fazer, fica à vontade. Não, obrigado. Estou aqui para servir, para ajudar. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, renato.garbim. Estou lá, meu perfil está aberto, estou disponível para ajudar. Espero que se um de vocês que está ouvindo ou nos vendo fazer essa aposta na mentoria, seja essa de R$57 ou a de R$360 mil, veja, escolha e compre. Se um de vocês mudou a vida, para mim está pago. Eu vim especialmente aqui para gravar com os meninos e estou muito feliz. Parabéns pela entrega, pela dedicação de vocês. Obrigado. Pelo tempo. E como eu sempre falo, tem sempre alguém vendo. Alguém está vendo esse trabalho de vocês. Sucesso. Grande abraço. Obrigado. Valeu. Até a próxima. Gente, até a próxima. Valeu.